Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É sempre um prazer ter vocês aqui para toda semana a gente considerar, analisar partes de nossas reuniões. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo o estudo bíblico de congregação da semana 24 a 30 de abril. Iremos iniciar a lição 44. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal para juntos considerarmos esse estudo bíblico de congregação. Então pegue o seu livro, pegue seu smartphone, sua caneta e faça as anotações necessárias para que você também possa se preparar bem e participar melhor ainda em sua reunião. Então o tema, será que todos os feriados agradam a Deus? Então vamos iniciar lendo a introdução. Jeová quer que sejamos felizes e que tenhamos momentos de descontração. Mas será que todos os feriados agradam a Ele? Como podemos mostrar nosso amor a Jeová nesse assunto? Ponto 1. Você talvez fique surpreso de saber que muitos feriados se baseiam em ensinos que vão contra o que a Bíblia diz ou estão ligados à religião falsa. Esses feriados talvez tenham a ver com o ocultismo ou se baseiam na ideia de que a alma é imortal. Alguns feriados têm a ver com coisas como superstição e destino. Jeová avisa os seus servos: saiam do meio deles e separem-se, e parem de tocar em coisa impura. Então a pergunta do ponto 1, por que muitos feriados não agradam a Jeová? Então a resposta, porque alguns feriados se baseiam em ensinos que estão contra a Bíblia e estão ligados à religião falsa, ou que tem a ver com o ocultismo e se baseia na ideia de uma alma imortal. Então, com certeza, nós devemos tomar muito cuidado. Leitura do ponto 2. Jeová nos avisa a não cair na armadilha de confiar em meros humanos. Alguns feriados foram criados para homenagear pessoas, como soldados ou governantes. Outros feriados homenageiam o país ou a pátria. E ainda outros têm a ver com ideias políticas ou sociais. Como você acha que Jeová se sentiria se participássemos em um feriado que honra pessoas ou organizações que incentivam coisas contra a vontade dele? Pergunta do ponto 2. Como Jeová se sente sobre feriados que dão honra exagerada a humanos? Então a resposta, provavelmente Jeová ele fica triste, amargurado e talvez pensando assim: como é que meu servo pode fazer isso, sabendo que está contra a minha vontade? E no livro de Jeremias 17:5, ali Jeová diz: maldito o homem que confia em meros humanos. Então Jeová ele fica extremamente chateado quando uma pessoa se envolve num feriado que é para dar honra exagerada a humanos. Leitura do ponto 3. A Bíblia condena embriaguez, festas descontroladas e bebedeiras. Em alguns feriados, as pessoas ficam descontroladas e agem de modo imoral. Para sermos amigos de Jeová, precisamos fugir desse tipo de comportamento impuro. Pergunta do ponto 3. Será que faz diferença o modo como as pessoas agem em certos feriados? Bem, a resposta, a Bíblia ela diz que algumas pessoas ficam descontroladas por causa das festas e bebedeiras. Então, se nós quisermos ser amigos de Jeová, precisamos fugir desse tipo de comportamento. Aprenda mais. Descubra como você pode agradar a Jeová e tomar boas decisões sobre participar ou não de certos feriados. Ponto 4. Rejeite feriados que desagradam a Jeová. Então vamos fazer a leitura de Efésios, capítulo 5, versículo 10, e depois vamos conversar sobre alguns pontos.
Então o texto diz: certifiquem-se sempre do que agrada ao Senhor. Então a primeira pergunta: do que precisamos nos certificar ao decidir se vamos comemorar certo feriado? Então a resposta: a primeira coisa que nós devemos nos certificar é saber se aquele feriado agrada ou não a Deus. Então, no que esse feriado se baseia? Será que a Bíblia ela concorda ou discorda com esse feriado? Então, devemos fazer algumas análises para poder tentar entender. A segunda pergunta: que feriados são comuns onde você mora? Então, imagino que a resposta deve ser quase que mundial, né? Temos o Natal, Ano Novo, Dia do Trabalhador e fora outros, né? Então, se tem algum diferente onde você mora, deixe lá nos comentários que vai ser interessante a gente saber também. A terceira pergunta: você acha que esses feriados agradam a Jeová? Bem, os que eu citei, claro que não, né? Porque está envolvendo origem pagã. Então, se está envolvendo origem pagã, está contra aquilo o que a Bíblia ensina. Dando continuidade, por exemplo, já se perguntou o que Deus acha de comemorações de aniversário? A Bíblia não fala de nenhum servo de Jeová comemorando aniversário. E os 2 aniversários registrados na Bíblia são de pessoas que não serviam a Deus. Então vamos fazer a leitura de 2 textos, que é de Gênesis e Mateus, e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então Gênesis 40, do 20 ao 22, diz assim: O terceiro dia era o aniversário de Faraó, e ele deu um banquete a todos os seus servos. Ele trouxe para fora o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros diante dos seus servos. E ele restituiu o chefe dos copeiros ao seu posto de copeiro, e ele continuou a servir o copo a Faraó. Mas Faraó pendurou o chefe dos padeiros no madeiro, assim como José havia interpretado. Agora Mateus 14, do 6 ao 10, diz assim: Mas, no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com o juramento dar a ela tudo o que pedisse. Então, instigada pela mãe, ela disse: Dê-me aqui numa bandeja a cabeça de João Batista. O rei, embora triste, ordenou que a cabeça lhe fosse entregue. Em respeito aos seus juramentos e aos que estavam comendo com ele. Assim, mandou que João fosse decapitado na prisão. Então, o primeiro ponto, a primeira pergunta, né? O que esses 2 aniversários têm em comum? Então, a resposta: em ambos houve mortes. E eram comemoradas por pessoas pagãs que não faziam a vontade de Jeová. Segundo ponto: com base nesses textos, o que você acha que Jeová pensa sobre aniversário? Então podemos notar que Jeová, ele condena, né, categoricamente aqueles que comemoram o aniversário, pois somente foi feito ou registrado na palavra de Deus por pessoas que não faziam a sua vontade. Dando continuidade. Mas você talvez fique se perguntando: será que para Jeová faz diferença se eu comemoro aniversário ou algum outro feriado que vai contra o que a Bíblia ensina? Então vamos fazer a leitura de um texto, depois os irmãos podem ver o vídeo Feriados e celebrações que desagradam a Deus. E após, a gente vai fazer a análise de algumas perguntas. Então o texto de Êxodo 32, do 1 ao 8, diz assim: Enquanto isso, vendo que Moisés estava demorando em descer do monte, o povo se reuniu em volta de Arão e lhe disse: Vamos, faça para nós um Deus que vá à nossa frente, pois não sabemos o que aconteceu com Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Então Arão lhes disse: Tirem os brincos de ouro
das orelhas das suas esposas, dos seus filhos e das suas filhas, e tragam-nos a mim. E assim todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Ele pegou então o ouro que eles trouxeram e os moldou com uma talhadeira, fazendo com ele uma estátua em forma de bezerro. E eles começaram a dizer: Este é o seu Deus, ó Israel, que o tirou da terra do Egito. Quando Arão viu isso, construiu um altar diante do bezerro. Então Arão proclamou: Amanhã haverá uma festividade para Jeová. Assim, levantaram-se cedo no dia seguinte, fizeram ofertas queimadas e apresentaram sacrifício de participação em comum. Depois o povo se sentou para comer e beber, então se levantaram para se divertir. Jeová disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Desviaram-se depressa do caminho que ordenei que seguissem. Fizeram para si uma estátua em forma de bezerro e estão se curvando diante dela, oferecendo-lhe sacrifícios e dizendo: Este é o seu Deus, ó Israel, que o tirou da terra do Egito. Então, se você já assistiu o vídeo, vamos fazer então a primeira pergunta. Por que é importante ter certeza do que agrada a Jeová? Então, como vimos no vídeo e na leitura, às vezes algo pode ser sutil. No vídeo a gente viu um simples cartão, de aniversário, na qual o jovenzinho ele não quis assinar depois da orientação do pai, pois o pai deu o exemplo de Arão, que pela pressão do povo, ele acabou fazendo uma estátua achando que estava fazendo o que era certo e adorando a Jeová. Mas, na verdade, algo sutil que fez com que ele cometesse idolatria. Então, mostrou que no vídeo poderia acontecer exatamente isso, De uma maneira sutil, poderia estar, querendo ou não, participando do aniversário. Então, ao invés de assinar o cartão, ele fez algo melhor, que foi fazer uma visita e deixar com ele um livro, com certeza iria lhe ensinar muito. A segunda pergunta: como podemos fazer isso? Bem, nós podemos fazer isso, saber o que agrada a Jeová, por ler regularmente a palavra de Deus, fazer pesquisas quando tiver com dúvida, para que assim possamos tomar boas decisões, independente se é uma decisão grande ou pequena. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final desse vídeo. A parte de Entenda Melhor é apenas um resumo, tem algumas explicações interessantes. Depois vocês podem dar uma lida, ok? Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.